Algumas pessoas recebem a promessa de Deus, onde Deus diz assim: eu vou te abençoar e através de você eu vou abençoar muitas pessoas. Quando um homem e uma mulher recebem a bênção de Deus, algumas coisas eles têm que entender. A primeira delas é que geralmente quando Deus abençoa alguém, e aqui eu não estou falando de uma cura ou de uma provisão, não, eu estou falando de uma bênção. Uma bênção que Deus derrama sobre a vida do homem, uma bênção que Deus derrama sobre a vida da mulher. Alguns sinais a gente deve ficar atento. Se você é uma pessoa que tem uma promessa de Deus de ser abençoador, de ser uma bênção nas mãos dele, é porque Deus, quando abençoa alguém, existe um território à espera desse alguém. Geralmente, quando Deus tem um homem abençoado, Deus tem um lugar para colocar ele. Eu vejo isso aonde? Vejo isso na história de Abraão. Quando Deus abençoa Abraão, ele se torna Abraão e ele vai para Canaã. Deus tinha esse território, este lugar, para que Deus, através de Abraão, pudesse abençoar a terra pudesse manar leite e mel. E então a gente deve ficar atento ao lugar onde Deus quer manifestar a bênção dele através de nós. Só que não é tão simples assim, porque geralmente este lugar, geralmente, é um lugar, a princípio, árido, seco. A Bíblia vai dizer que Abraão, quando chega em Canaã, a terra havia fome e havia seca na terra, e ele volta para o Egito. Então, às vezes, Deus nos abençoa, nos chama para sermos bênção, e quando a gente chega em algum lugar, e aí pode ser uma cidade, pode ser um ministério, enfim, a gente chega nesse lugar e o lugar é seco, tem fome nesse lugar, e às vezes a gente faz como Abraão, a gente volta. E no final das contas, a bênção não se manifesta. Porque Abraão tinha a bênção, mas a bênção se manifestou em um lugar, que era Canaã, naquela região. Então Deus nos chamou para sermos bênção. E pode ser, e de acordo com as Escrituras eu entendo isso, que Deus venha nos levar para um lugar, a princípio, de fome seca. A gente tem que ficar atento para a gente não desanimar, a gente tem que ficar atento para não ser enganado por uma falsa narrativa de Satanás, e a gente entender que pode ser que neste lugar árido de fome seca, é aí que a bênção vai se manifestar através de nossa vida, e ali naquele lugar, leite e mel vão começar a acontecer, vão começar a aparecer, leite e mel vão marcar aquele lugar que antes era de fome e agora vai ser de fartura. Então, bênção tem a ver com isso. Bênção tem a ver com isso. Ser uma pessoa abençoada tem a ver com estar preparado para ir para um lugar, muitas vezes que não é aquele que a gente planejou, mas que Deus precisa de nós para que aquele lugar venha a ser abençoado. Deus abençoe vocês. Um abraço, Pastor Cícero.